Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, aqui a gente está mais uma semana, vamos dar continuidade na matéria, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de uma série de assuntos, todos eles são relacionados com temas e assuntos que a gente já viu. Então, hoje a gente vai começar a falar de polaridade e de solubilidade em soluções. Como assim? Como a gente estava estudando até agora os tipos de ligações, agora a gente vai ver que as ligações polares, isso aqui ele é um diferencial para a gente saber se um composto vai se misturar ou não. Mas vamos devagarzinho, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto para vocês e aí vou fazendo a explicação, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês sobre o que a gente está falando. Então hoje a gente vai falar de polaridade e solubilidade. Ó, leia o seguinte relato de fatos experimentais. Foram colocados em 3 copos um pouco de água e etanol, é o primeiro copo. Gasolina e querosene é o segundo copo. Água e gasolina é o terceiro copo. Respectivamente, e verificou-se que apenas nos 2 primeiros casos os líquidos formaram uma mistura homogênea. Então veja, água e etanol, eles deram mistura e ficou uma mistura homogênea. Gasolina e querosene, eles deram mistura e ficou mistura homogênea. O que é aquela mistura homogênea, gente? É aquela que a gente olha e só vê uma fase. Então você não consegue ver cores diferentes ali, parece que é uma coisa só, tá bom? Já no terceiro copo, o que aconteceu foi, a gente teve uma mistura heterogênea lá, ó, a gasolina ficou em cima e a água embaixo. Elas não se misturaram. Mas por que não? A gente vai começar a aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas na verdade, a diferença aqui é o seguinte: a gasolina ela é uma substância apolar, enquanto a água é uma substância polar. Como assim? É como se na água a gente tivesse em cada molécula polos positivos e negativos, enquanto na gasolina isso não acontece. E essa diferença, gente, faz com que os líquidos se misturem ou não, tá bom? Então vamos continuar. Sabendo que a água e etanol são polares e que a gasolina e querosene são formados por uma mistura de compostos apolares, os resultados experimentais relatados permitem ilustrar uma tendência geral que se observa. Ó, polar tende a se dissolver bem em solvente polar, soluto apolar tende a se dissolver bem em solvente apolar. Aqui, gente, ele usou uma linguagem um pouquinho mais difícil, mas para fazer exatamente isso que a gente acabou de falar. Então, se uma substância ela tem polaridade, se ela é polar, ela vai se misturar com outra. Se ela não é polar, ela vai só se misturar com substâncias que não sejam polares. Lógico, mais lá na frente a gente vai ver que tem substâncias que ela tem as duas características, uma parte da molécula é polar e uma parte apolar. Mas a gente ainda não vai se aprofundar tanto nisso, tá bom? Devagarzinho a gente vai tomando o caminho aí. Bom, então o que eu vou fazer agora? Vou ler o textinho aqui para vocês, tá bom? E aí a gente já vê. Quando o solvente é apolar e o soluto apolar ou vice-versa, não existe tendência para que haja solubilização. Quando ele fala solubilização, gente, é mistura, tá bom? Isso explica, por exemplo, o fato de a gasolina não se dissolver bem em água. No caso de moléculas com estrutura um pouquinho mais complexa do que os exemplos vistos no item anterior, para fazer previsões referentes à solubilidade, é útil saber de antemão se uma substância é polar ou apolar. Eis alguns exemplos envolvendo compostos estudados na química orgânica. Então, compostos que têm polaridade, que são polares: metanol, tá bom? Ou álcool metílico, etanol ou álcool etílico e acetona. Todos esses três, gente, eles são polares, tá bom? Aí, o que são compostos apolares, então? Ó, ele colocou aqui derivados de petróleo, gasolina, benzina, benzeno, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, parafina, vaselina, etc. Óleos e gorduras, inclusive o óleo de cozinha, tá? Se vocês tentarem misturar óleo de cozinha com água, vocês vão ver que eles não se misturam, o óleo fica por cima, tá? E gorduras de origem animal ou vegetal. Aí dá uma olhada, gente, nesses dois experimentozinhos que a gente tem aqui, ó. Esse primeiro, que é o tubo roxo, ó, tá bom? Olha o que aconteceu. Nesse tubo de ensaio, a fase superior é o ciclo hexano. O que está em roxo aqui, gente, é o ciclo hexano. Ciclo hexano, vocês, enquanto a gente está falando de nomes, tal, isso aqui para vocês é um pouquinho estranho. Imagina como se fosse um tipo de óleo, tá bom? E não só isso, ele é apolar, tá bom? Então o que acontece? Ele não está se misturando com a água. Só que, gente, ele não tem essa cor roxinha aqui. Veja que ele vai continuar agora, ó. E o líquido contendo iodo, I2, dissolvido.
ambos apolares. A fase inferior é a água polar. Então, a ideia aqui, gente, era você ter o ciclo hexano em cima e a água. Os dois são transparentes, tá? Aí você adiciona iodo. O que você ia perceber? O iodo não ia se misturar na água porque ele é apolar, mas ele ia se misturar aqui na outra substância que é o ciclo hexano, que também era transparente e ficou com essa cor roxa. Essa cor roxa, gente, ela vem do iodo, tá bom? Aqui a gente tem 3 frasquinhos, ó, e 3 exemplos parecidos. Das 3 provetas, a fase superior é água polar e a inferior é tetracloreto de carbono. Gente, o tetracloreto de carbono ele também é transparente, como vocês conseguem ver, tá bom? Ele é mais pesado do que a água e ele é apolar, ok? Aí, ó, veja que aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho água em cima e tetracloreto embaixo, ok? Tetracloreto de carbono. Nesse primeiro caso aqui, ó, na proveta do centro foi adicionado sulfato de cobre, que é ó, cobre SO4. Isso aqui é sulfato de cobre, ok? E ele vai se dissolver preferencialmente em qual fase? Na água. Como o sulfato de cobre ele é polar, ele vai se misturar bem com a água, que também é polar. Por isso que essa parte de cima aqui ficou com essa cor azul, ó. Tá vendo? Agora, nesse outro caso aqui, ó, eles vão misturar outro composto. Eles misturaram bromo aqui. E o bromo, ele também é uma molécula apolar. Então, ele vai se dissolver agora onde? Na parte da substância que é apolar, ó. Por isso que ficou vermelho embaixo. Mas vocês vão falar, professor, a cor da água que mudou um pouquinho, ó. Um pouquinho dissolveu. Sim, um pouquinho dissolveu mesmo. Vocês vão ver que assim, não é que a solubilidade é zero. Ela só é menor, tá bom? Então, o que a gente aprendeu hoje? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, tá bom? Toda vez que você tiver uma substância bem polar com uma apolar e elas se misturarem, na verdade não vai ter uma mistura, você vai ter 2 fases, igual a gente tem nesses 4 desenhinhos que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, continuando, ó, a gente vai fazer um exercício agora, e aí, gente, fica para casa para vocês fazerem, tá bom? O exercício 27 até o 31, da página 125. É pouca coisa, são só 4 exercicinhos aí, tá? A gente não vai terminar por hoje, a gente ainda vai dar continuação, tá? Mas é só falando sobre isso aqui mesmo. Bom, olha esse primeiro exercício que já está resolvido. Então, eu vou ler, vou conversar ele com vocês, tá bom? E aí a gente vai dando continuação. Ele fala o seguinte: considere um mecânico com mãos sujas. Geralmente o mecânico, gente, ele suja a mão de quê? Graxa, né? Que é um tipo de óleo. Tá ok? Ó, o melhor solvente para remoção dessa graxa é a gente, para tirar uma coisa que é apolar, gente, a gente tem que usar uma outra substância que é apolar também. Só que aí vocês vão me perguntar, como é que eu sei, professor? Então, aí a gente vai pegando isso devagarzinho, tá bom? Ó, primeira coisa, água. A água, gente, é uma substância polar, a gente já tem falado disso bastante, tá bom? É por isso, inclusive, que a gente fala que a água é o solvente universal, porque ela tem muita polaridade, ela é um solvente polar muito comum, tá bom? Bom, e gasolina? Gasolina é apolar, ok? Vinagre. Vinagre é apolar. Aliás, ao contrário, ele é polar, tá? Só que ele tem uma pequena parte dele aqui que é apolar. Então, o vinagre já seria melhor que a água. Mas até agora, dos 3, o melhor é a gasolina, porque ela é a mais apolar. Tá bom? Na letra D, água com sal. Água com sal, gente, é muito polar. Seria bem pior do que se fosse água pura. Tá? Então, até agora é a pior de todos. E a letra E, álcool comum. O álcool, ele é polar também, mas ele também tem uma parte apolar. Então, aqui, gente, eu conseguiria colocar isso em ordem para vocês. Tá bom? O melhor solvente que ele poderia usar é a gasolina. Depois da gasolina, o segundo melhor seria qual? O álcool comum, que é o metanol ou o etanol. Tá joia? E depois, o vinagre. Aí depois a água e por último a água com sal. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na resolução. Ó. Para a remoção da graxa, que é apolar, derivado direto do petróleo, é mais recomendado o uso de um solvente também apolar. Dentre as alternativas, o único líquido apolar é a gasolina. É a alternativa B. Isso aqui, gente, é igual eu falei para vocês. A gente vai ver lá na frente que tem substâncias que elas têm a característica de polar e apolar, tá bom? Mas aqui, ó, o único líquido que realmente era completamente apolar era a gasolina, tá? Bom, então era isso. Façam para mim, então, para casa, os exercícios 27 até o 31. Isso na página 125. Se possível, gente, deixa eu
Só dar uma minimizada aqui. Opa. Tenta me entregar isso até a semana que vem, até o dia, deixa eu ver, 22, tá bom? Na verdade, vou dar um prazinho a mais aí, ó, até o dia 23 de julho, então. Tá bom? Bom, então agora a gente vai continuar, ok? Tá? E agora a gente vai falar exatamente, vai aprofundar um pouquinho mais nesses tipos de ligações, que a gente está chamando aqui de polares e apolares. Tá ok? Bom, ó, ligações intermoleculares. O que mantém as moléculas unidas nos estados sólido e líquido são as chamadas ligações ou forças, interações intermoleculares. São fundamentalmente de três tipos: interação dipolo-dipolo. A gente vai ver que dipolo-dipolo quer dizer polar, tá bom, gente? Ligação de hidrogênio, que ela também é polar, só que é ainda mais forte, uma polaridade ainda mais alta, ok? E a interação dipolo instantâneo ou dipolo induzido. A gente também chama isso aqui de Van der Waals, tá bom? Essa aqui é o tipo de interação que acontece entre moléculas que são apolares. Mas isso é só um resumo. Vamos falar especificamente agora de cada uma delas. Então a gente vai começar com quem? O dipolo-dipolo, que é a substância polar. Tá bom? Ó, a molécula de HCl, que é o ácido clorídrico, devido à diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro, é polar. Como assim? A gente já viu lá nos capítulos anteriores as propriedades da tabela periódica. E uma das coisas que a gente viu lá é a eletronegatividade, que é a característica do elemento de ser mais negativo. E o que a gente lembra? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, quase todo mundo ali da família 5, 6 e 7A, todos eles têm características negativas, lógico, uns mais do que os outros. Ah, e os elementos da família 1, 2 e 3, eles têm características mais positivas. Então, se a gente tem o hidrogênio, que é da família 1, e o cloro, que é da família 7, o hidrogênio ele fica sendo um polo mais positivo, enquanto o cloro sendo um polo mais negativo. Imagina como se fosse uma pilinha, tá bom? Aí vamos continuar. Ó. Sua extremidade negativa atrai a extremidade positiva de outra molécula vizinha. O mesmo ocorrendo com sua parte positiva, que interage atrativamente com a parte negativa de outra molécula vizinha. Essa força de atração entre os dispolos da molécula é chamada de interação dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, ou ainda interação dipolar. Assim, o HCl, que é o ácido clorídrico líquido ou sólido, são essas forças que mantêm as moléculas unidas. O mesmo acontecendo em todas as substâncias polares. Então, gente, ó, se vocês olharem, ele fez um desenho genérico de uma molécula, tá? E aí tem um campo positivo e esse outro aqui que está sem sinal é o negativo, tá? Positivo, negativo. O que está acontecendo? Quando você tem um ímã e você tem polos opostos, eles não se atraem? Cargas elétricas funcionam de maneira positiva. Parecida, aliás. O positivo atrai o negativo atrai o positivo. O que isso faz, gente? Faz com que essas moléculas fiquem mais próximas umas das outras, ó, porque elas se interagem entre si. Ou seja, elas têm uma força ali puxando elas para ficarem mais próximas. Isso é o que acontece quando você tem uma molécula polar. Tudo bem? Bom, agora a gente vai continuar. A gente vai falar agora da ligação da ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, gente, acontece quando você tem ali os elementos, o hidrogênio, por exemplo, ligado com flúor, oxigênio ou nitrogênio. E esses são os três elementos mais negativos ali da tabela periódica. Inclusive estão em ordem. Flúor é o mais negativo, depois o oxigênio, depois o nitrogênio. O que isso quer dizer? A gente gera uma ligação ali polar tão forte que ela vai ter características diferentes da ligação polar comum. Isso é a ponte de hidrogênio, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dela agora. Quando em uma molécula tivermos o hidrogênio ligado a um átomo pequeno e muito eletronegativo, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, haverá uma grande polarização dessa ligação, o que produzirá no hidrogênio um intenso polo positivo. Essa polarização leva o hidrogênio a interagir com o par de elétrons de outra molécula vizinha, resultando numa interação extraordinariamente forte entre as moléculas, chamada de ligação de hidrogênio, ou numa denominação mais antiga, ponte de hidrogênio. Trata-se de uma interação mais forte do que as do tipo dipolo-dipolo, tá bom? Na água, H2O, no fluoreto de hidrogênio, HF, e na amônia, NH3,
líquidos ou sólidos, são essas forças que mantêm as moléculas unidas. Ó, aí agora ele vai com o quadrinho azul explicar o que é ligação de hidrogênio. São interações que acontecem tipicamente entre moléculas que apresentem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E aí, gente, uma curiosidade que eu vou colocar aqui para vocês que o livro não traz, mas que vai ajudar bastante nisso aqui. Para vocês terem uma ideia como as pontes de hidrogênio são importantes, o que mantém o nosso código genético unido, que é o nosso DNA, são 4 bases. Adenina, timina, guanina e tem mais uma que eu esqueci agora. O que mantém essas bases, gente, juntas entre si, formando aquela espiral em hélice no nosso DNA, são as pontes de hidrogênio. Existem pontes que são formadas ali entre hidrogênio e oxigênio, e pontes que são formadas entre hidrogênio e nitrogênio. E elas é que mantêm o nosso código genético unido, para vocês terem uma ideia do quão importante é esse tipo de ligação, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo, ó, hidrogênio com flúor, e aí o flúor fica muito negativo, o hidrogênio muito positivo, e eles se atraem ainda mais fortemente do que na ligação de polo, quase formando uma estrutura. A mesma coisa, ó, quando você tem oxigênio com hidrogênio e nitrogênio com hidrogênio. Tá bom? Então essa é a ligação mais forte desses 3 tipos. Lógico, a gente tem ligações que são mais fortes do que a ponte de hidrogênio, gente. A ligação mais forte que a gente tem entre 2 átomos diferentes é a ligação iônica. Depois da ligação iônica é a ligação metálica. Aí depois a gente tem as ligações covalentes. E dentro das covalentes a gente tem esses 3 tipos que a gente está falando hoje, que é a de hidrogênio, a de polo e a de polo induzido, que é agora a próxima que a gente vai estar falando. Ó, interação de polo instantâneo ou de polo induzido. A gente também chama isso de força de Van der Waals, tá bom, gente? Considera uma molécula apolar, ou seja, ela não tem polos. Ela possui uma nuvem de elétrons em contínuo movimento. A gente já estudou que os elétrons eles ficam aleatoriamente se movendo em torno do núcleo do átomo. Ele não tem um lugar específicozinho que a gente consegue pegar ele, certo? Se durante uma pequena fração de segundo essa nuvem eletrônica estiver um pouco mais deslocada para um dos extremos da molécula, poderemos dizer que foi criado um dipolo instantâneo, ou seja, por um instante apareceram 2 polos na molécula. Então, assim, imagina que no longo do tempo, a maior parte do tempo, a molécula é apolar. Só que como os elétrons estão movimentando lá, imagina aqui, ó, essa bolinha rosa aqui representa os elétrons, ó. Quer dizer que eles estão mais desse lado agora, ó. Então, essa parte ficou mais negativa e essa mais positiva. Só que a mesma coisa que aconteceu desse lado pode acontecer do lado de lá, ó. Agora aqui pode ficar mais negativo e essa parte mais positiva. Tá bom? Parece meio confuso, mas não é. Imagina que você tem 2 elétrons e eles estão se movendo aleatoriamente, ou seja, eles não têm um padrão. Uma hora, os 2 podem estar na esquerda. Aí a ponta esquerda ficou negativa. E aí eu tenho um polo negativo na esquerda. Outra hora, pode os 2 agora estarem na direita. Então a minha direita agora é um polo negativo. Então eu gero num pequeno espaço de tempo um polo ali. Lógico, passou o tempo, esse polo ele desmonta depois. Mas ele desmonta e monta, desmonta e monta. Entenderam? A ideia é mais ou menos essa. Ó, a extremidade positiva desse dipolo atrai os elétrons da molécula vizinha, na qual, por sua vez, também aparece um dipolo chamado dipolo induzido. Isso é provocado pela primeira molécula. Esses 2 dipolos, o instantâneo e o induzido, se atraem como no caso dos dipolos permanentes. A diferença é que essa situação dura apenas uma fração de segundo. As atrações desse tipo são mais fracas do que as que ocorrem entre dipolos permanentes. As interações de polo instantâneo e de polo induzido são conhecidas também como forças de polo induzido, ou ainda forças de dispersão de London. Tá, faltou ele falar da de Van der Waals também, ok? Na verdade, elas ocorrem em todas as substâncias, polares ou apolares. Apesar de fracas, são os únicos tipos de interação intermolecular que ocorrem entre moléculas de substâncias apolares. Alguns autores chamam essas interações de força de Van der Waals, até que, enfim, ele tem que falar todos os nomes, ok? Contudo, outros autores usam a expressão forças de Van der Waals como sinônimos de forças intermoleculares de modo geral. Bom, então a gente viu aqui os 3 tipos. A gente tem o dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, que é essa última, que é a molécula apolar, que são as ligações mais fracas. A gente vê interações do tipo dipolo-dipolo,
ou ainda das moléculas polares, que são mais fortes, e a gente viu as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que são as mais fortes entre os 3 tipos de ligações covalentes que a gente tem. Tudo bem? Bom, sabendo de tudo isso, gente, a gente tem um esqueminha aqui, um resumão de tudo que a gente falou hoje. Então, você tem a sua molécula, ó, tá aqui em cima. Se ela tem hidrogênio, aliás, se ela não tem hidrogênio diretamente ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, ela só pode ser de 2 tipos, apolar ou polar, ok? Ela vai ser polar, ó, se ela tiver, e ela vai interagir só com ela mesma. Ah, e quando que uma substância é polar? Quando tem um polo positivo e um negativo. Tudo bem? Ah, ela pode ser apolar também. E aí aqui eu não tenho polos. Apolar interage com apolar, polar interage com polar, ok? Ah, e se eu tiver o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, aí eu tenho um terceiro tipo, que é a ligação de hidrogênio. Tudo bem? Bom, aqui, gente, se vocês olharem, ele colocou em ordem de força, tá? Na verdade, a força aqui ela aumenta o seguinte, ó, da esquerda para a direita. De polo instantâneo ou induzido é a mais fraca, de polo permanente é a segunda mais forte, e a mais forte ligação de hidrogênio. Isso dentro das moleculares. Tá bom? Bom, vamos para o exercício então. E aí eu termino por aqui hoje. Tá bom, gente? Aqui, ó, vai ser a mesma coisa, tá? Opa. Eu vou pedir para vocês fazerem isso aqui para mim. É o dia 23 de julho, tá bom? Opa. É o dia 23 de julho. E aí façam para mim do exercício 35 até o 37. Tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer esse exercício resolvido com vocês, que é o 34. O que ele fala? Ó? Qual das substâncias abaixo apresenta moléculas nos estados sólido e líquido? Estão associados por ligação de hidrogênio? Vamos lá, ó. H2. O que é H2, gente? H2 é uma molécula apolar, tá bom? Esse é o gás de hidrogênio normalmente encontrado na natureza. Ele é um gás, ok? Ah, o CH4. CH4 é uma molécula que a gente fala que é o metano. Como ele só tem ligações entre carbono e hidrogênio, que é o mesmo tipo de ligações que a gente tem no petróleo ou no óleo de cozinha, ela é uma molécula que a gente fala que ela é apolar. Tudo bem? Bom, e ele é um gás também. NH3. NH3 é o amônio, tá bom? Ou amônia. E ele tem o quê? Eu tenho nitrogênio ligado com hidrogênio. Essa molécula, gente, ela já é polar. Tudo bem? Essa molécula aqui, ela é polar. E a gente pode encontrar ela na forma gasosa também, tá bom? E aqui, ó, aqui eu tenho fósforo com hidrogênio. O fósforo com hidrogênio, gente, é uma interação também polar, tá bom? E aqui eu já acredito que devido ao peso molecular, isso seja um líquido, tá? Mas aí precisa ter certeza, a gente vai dar uma olhadinha aqui para baixo. E o NaH, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação em que eu tenho um polo muito positivo e o hidrogênio que é ali médio. Então, essa substância ela tem uma pequena característica de polaridade, tá bom? Não é muito forte, mas ela tem. Vamos dar uma olhada na resolução agora, tá? Ó, as moléculas de hidrogênio são apolares e interagem por meio de interações de polo instantâneo e de polo induzido. Ok. Quando é assim, gente, pode chamar só de dipolo instantâneo ou forças de Van der Waals, tá? As moléculas de CH4 também são apolares e se associam por forças do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, que são as de Van der Waals. Na molécula de NH3, há hidrogênio ligado diretamente a nitrogênio. Quando em uma molécula existe H ligado a F, O ou N, tal molécula tem uma ligação de hidrogênio, tá bom? Então, ela aqui, além dela ser polar, ela é o quê? Ela é uma ponte de hidrogênio, tá bom? A molécula pH3 é polar e assim estabelece com outras moléculas dessa mesma substância interações de polo. E a última, que é o NaH, ó, essa substância NaH é iônica, é aquilo que eu falei para vocês. Na é metal e H é não metal. É, portanto, formada por íons e não por moléculas. Então, a alternativa aqui que ele quer é a C, ó. Ele quer moléculas no estado sólido e líquido que estão associadas por ligação de hidrogênio. A única que tem ponte de hidrogênio aqui, gente, é a letra C. Tudo bem? Bom, era só isso, tá bom, gente? A gente se vê de novo semana que vem.
Um abraço para vocês. Não esqueçam de fazer o exercício, tá joia?